A polarização chegou até o poker, mas dessa vez essa vai te ajudar a jogar poker melhor. Existe um conceito básico que é muito utilizado no poker, que são os ranges. Inclusive, esse é um conceito que ajuda a compreender muitas coisas para fora do poker. Um range de alguma coisa seria basicamente um conjunto de alguma coisa. Por exemplo, se o seu adversário só joga ás, rei e as-rei, o range de mãos que ele joga é ás, rei e as-rei. E aí, quando a gente está no processo de aprofundar a nossa compreensão sobre poker, isso vai passar sobre aprofundar a nossa compreensão sobre os ranges. E hoje é sobre isso que eu quero falar com vocês. O que seria o processo de entender um range de mãos? Para conseguir fazer isso, ao longo dos anos, as pessoas passaram a classificar ranges de mãos, baseando-se para isso nos tipos de mãos que compõem determinado range. E é isso que eu vou ensinar para vocês hoje. Então vamos agora conhecer cada um dos principais tipos de range. Até existem algumas outras definições e conceitos para além desses, mas com certeza entender esses aqui já vai te ajudar bastante a conseguir pensar e dialogar melhor sobre poker. Então os 4 tipos de range que a gente vai falar hoje são linear, polarizado, condensado e capado. Lá ele, paizão. Range linear. Basicamente é um range que se amplia partindo da mão mais forte para a mão mais fraca. Então ele se amplia conforme a força das mãos vai diminuindo. O que isso quer dizer? Quer dizer que um range linear de 10% é um range composto pelo 10% das mãos mais fortes. Um range linear de 15% é das 15% mãos mais fortes, e assim por diante. Já um range polarizado, que é o principal tema da nossa aula de hoje, é um range que é dividido entre mãos muito fortes e mãos muito fracas, excluindo desse range as mãos médias. Por outro lado, um range condensado é um range que até pode conter uma ou outra mão muito forte, mas ele é um range majoritariamente composto por mãos médias. É basicamente o desencaixe do range polarizado. E por fim, uma definição que, na verdade, ela não é um outro tipo de range, mas ela é uma definição complementar a esses outros tipos de range que a gente falou, que é capado ou não capado. Um range capado é um range que não possui mãos muito fortes, um range que não possui o topo, as principais mãos que o adversário poderia ter, ou que o range poderia ter. Vamos dar uma olhada nos exemplos de cada um dos ranges e eu tenho certeza que você vai conseguir entender melhor. Então aqui um exemplo de range linear. Repare como ele vai escorregando pela nossa tabela. Conforme o range vai aumentando, vão entrando mãos um pouco mais fracas que aquelas que já estão. Esse range começa pelo ás e termina ali no dama valete off ou no ás 9 off, enfim. Ele vai crescendo de forma linear. Já o range polarizado, ele necessariamente tem esse salto. Ele tem as mãos mais fortes, mas ele começa a ter umas mãos muito fracas. O range condensado não necessariamente, embora muitas vezes seja, é um range capado. Ele pode sim ter um pouco do topo, mas ele é um range que vai conter muito as mãos médias. Nesse caso aqui, a meiuca que está pintada ali. Por fim, um range capado é um range que não tem o topo. Nesse caso aqui, eu só excluí ali as melhores mãos e é isso. Um range pode não começar capado, mas conforme a mão vai desenrolando, ele vai ficando capado. Por exemplo, uma situação onde o seu adversário necessariamente teria dado reis ou teria apostado com as trincas, a sequência, o flush, enfim, o que for, faz com que ele chegue nessa situação com um range capado, na situação em que ele não aposta, no caso. Ok. Esses são os tipos de range, mas eu prometi para você que tinha uma polarização que ia te fazer ganhar mais dinheiro. O destaque que eu queria trazer aqui para vocês é sobre como jogar do small e do big blind. Um dos erros mais padrões que a gente vê são jogadores e jogadoras tripetando pouco do small e do big blind. E esse erro é um erro que eu vejo jogadores profissionais fazendo, tá? Tipo, anos de experiência e ainda assim errando bastante. É claro, aprofundar mais sobre a estratégia exigiria que a gente analisasse cenário por cenário, e falar sobre tudo isso seria uma aula completa, tanto do small blind quanto do big blind. É claro, eu tenho essas aulas no CTB, também tenho aulas sobre adaptações de estratégia em cada um dos tipos de range. A gente fala sobre isso várias vezes no Aprendiz. Mas hoje eu queria trazer para vocês um conceito um pouco mais geral sobre a polarização do small e do big blind e mostrar para você como a polarização não é algo tão óbvio assim.
Olha que legal. A gente tá falando da mão chegando até fold, até o botão, e ele dando raise. Todos os jogadores têm 40 Big Blinds. E é uma situação chip-EV, ou seja, não tá levando em consideração em qual fase do torneio tá, só tá levando em consideração ganhar fichas. Esse é o range que o botão no equilíbrio nessa situação está subindo. Dá 52% mais ou menos. E aí agora a gente vai falar um pouco sobre o range de tribet do Small Blind e do Big Blind dessas posições. Antes de dar uma olhada no range deles, eu quero que vocês lembrem de uma coisa. O range de open do botão é muito agressivo, então a gente tem muito espaço para negar equidade para esses jogadores. Negar equity é uma das armas mais poderosas do poker. Então eu quero que vocês reparem em duas coisas. Primeiro, a construção dos dois ranges vai ser polarizada. E tirando em situações onde a gente não tem nenhum call do Small Blind, que são normalmente as situações onde a gente está um pouco mais short e principalmente tem risk premium envolvido, o range de tribet do Small Blind ainda vai ser um range polarizado. Só que a parte de valor dele, digamos assim, é um pouco mais ampla. Mas você vai sempre conseguir encontrar um pequeno salto que acaba polarizando a construção desse range. Enquanto o range do Big Blind é mais explicitamente polarizado. É bem nítido a polarização desse range, mas essa polarização guarda um segredo que castiga a maioria dos jogadores profissionais de poker. E se você chegou até aqui, parabéns, eu vou corrigir algo no seu jogo. Voltando para nossa telinha aqui, agora a gente vê o range de tribet do Small Blind. Então, repara, como a gente está falando de 40 blinds deep chip-EV, ele se permite um pouco mais ir all-in com algumas mãos. Então essa parte roxa do range é o que a teoria está indo all-in nessa situação. Não estou falando que é o que você deveria fazer, até é possível encontrar algumas situações onde a gente vai all-in com 40, 35, principalmente 30 blinds. Mas esse não é o foco de hoje. Eu quero que você repare como as mãos médias estão indo de call. E para construir a polarização desse range, ele está usando umas mãos um pouco mais fortes do que a polarização que a gente viu no exemplo anterior. Isso acontece porque como a gente está do Small Blind e o Big Blind ainda está para falar, o tamanho de força que a mão precisa ter para a gente poder jogar ela de call é um pouco mais forte. Se a gente começa a dar call com muitas mãos que podem ser foldadas pelo Big Blind, a gente fica com um range muito vulnerável e o Big Blind pode começar a squeezar demais. Então por isso ele usa algumas mãos que até tem força para jogar de call, mas que não poderiam jogar de call o tempo inteiro, como o Wise 8 ou Wise 7 off. Rei 7, Rei 6 suited, Dama 9, Dama 8 suited, enfim. É uma polarização, mas é uma polarização com a parte complementar um pouco mais forte. Vamos ver o range do Big Blind, e aqui é onde o bicho pega. Eu tenho certeza que se você é jogador ou jogadora profissional, você já viu esse range e você sabia exatamente que era isso que você ia esperar. Uma polarização explícita. E se eu pegar a mão de vocês para ver o que vocês têm tribetado do Big Blind, eu tenho certeza que eu vou encontrar o Rei 5, o Rei 4, Dama 5, os X off, como essa parte complementar. Eventualmente a gente vai encontrar alguns jogadores dando mais call do que deveria com a borda da parte de valor, tipo Ice Valete suited não dando tanto tribet call quanto deveria. E beleza, ok, esse é um erro. Mas eu quero que você repare na parte escondida desse range. Essa meiuca aqui. Essa é uma parte que compõe a polarização desse range, que muitas vezes é esquecida por jogadores profissionais. Isso porque ela é uma parte que performa muito bem de call. Vamos lembrar o range de open do nosso adversário. Tem Dama 2, Vala 2 suited, então uma mão que nem Dama 9 off está dominando muito bem o range de open. Por que que a gente vai querer tribetar essa mão? E aí aqui existem alguns motivos. Tanto porque você pode fazer eventualmente algumas mãos que estão te dominando na parte off foldarem, quanto por um conceito que é chamado de board coverage, que é basicamente você ter algumas saídas independente do que bata no flop. Se a gente não tem essas mãos e o flop vem na região média, a gente basicamente não tem nada. Então a gente pega essas mãos que ainda que dominem bem o range de open e tenham uma equidade muito decente de call e bota elas no range de tribet fold, sem muita preocupação em foldar. E eu vou falar para vocês que na prática isso performa ainda melhor do que na teoria, porque normalmente o range de reação dos nossos adversários deveria ter mais forbet do que normalmente tem. Então essas mãos acabam overperformando. Obviamente você tem que tomar cuidado com as frequências para não ficar tribetando demais e virar um alvo fácil. Mas preste atenção nessas mãos que eu tenho certeza que você está polarizando errado do Big Blind. E aí, você já conhecia esses conceitos? E para quem já conhecia esses conceitos, se eu conseguir pincelar alguma coisinha no seu jogo, deixa aí nos comentários e também, como sempre, qualquer dúvida, qualquer sugestão,
pode mandar bala que eu respondo todos os comentários. Não esquece de deixar o like. Eu sou o Anão19 e a gente se vê no próximo vídeo.